só que ele é mentor masculino, né? E ele fica falando no Instagram dele abertamente para os caras, na hora que forem lamber, né? Não só a parte da frente, mas o butico também. Essa parte aí, a mulherada curte esse negócio mesmo ou não? O lamber o butico? Cara, assim, não pergunta, tem como. É o que quero saber, é o cara. Fala aí pra nós, Titi, a mulherada gosta de lamber o butico? Olha, Não, ao contrário. Elas gostam que lambe o butico delas? Ah, tá. eu não recebo esse relato. Titi, o cara lambeu meu butico e eu fiquei louca. Não recebo esse relato. Vou falar sobre as minhas experiências. Isso nunca foi problema, pelo contrário, é uma zona erógena, tanto para o homem quanto para a mulher, e não tem problema nenhum fazer isso, estando limpinho, claro, né? Então, se isso é muito bom, se isso é muito ruim, vai de cada pessoa. Agora, existe um problema em fazer isso? Não, problema nenhum, sexualmente problema nenhum. Bacana. E aí, Wilter? O pessoal tá fazendo os comentários aí? Não mandaram um número aqui não. Pessoal, só para quem está chegando aqui agora, gente, vai ter ligação ao vivo, o Titi vai esclarecer para vocês as dúvidas que vocês tiverem, então deixem o telefone aí pro direct dele, mas se para vocês está tudo bem colocar aqui no bate-papo ao vivo, não tem problema, mas pode ser que alguém aí pegue, ligue para vocês e tudo mais. Então, daqui a pouquinho, segura a emoção, né não, Wilter? Vai ter ligação ao vivo aqui do Titi para esclarecer suas dúvidas e venha participar com a gente. Né? Voltando aí, Titi, vamos... No butico? Isso, vamos lá. Termina com o butico aí. Hã? Termina com o butico, falar do butico. Não, ele explicou, estando limpinho... Não, é porque ele te interrompeu e ele ia falar alguma coisa. Eu fiz uma enquete, tá muito na moda a mulherada falando de beijo grego, né? A mulher passa a língua no butico do homem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e 50% das mulheres falaram que adoram passar a língua no butico dos homens. Você, mulher... Você gosta de passar a língua no butico do seu namorado, do seu marido? Você, homem, você gosta? Fica a pergunta. Cara, que coisa, hein? E assim, né, a gente tá falando muito, né, igual no episódio anterior, a gente falou muito sobre a questão da sedução e tal, só que a pergunta que todo mundo fica em dúvida, inclusive quando a gente foi às ruas hoje para gravar alguns vídeos que a gente vai colocar a seguir, o pessoal tá muito cético, cara, com relação à duração de relacionamento. Que, tipo, a mesma percepção que eu tenho, né, de que tá durando pouquíssimos, né, às vezes um casamento dura 6 meses e tal, 1 ano, 2 anos. E assim, você acha mesmo que tá durando pouco, cara? E se sim, o que você atribui a esse fenômeno? Não só casamento, namoro, tudo, relacionamento em geral. Tá durando pouco e infelizmente isso ainda vai durar muito, essa coisa de relacionamento durar pouco. Por que relacionamento dura tão pouco hoje em dia? Porque a pessoa ela quer segurança antes de entregar a segurança. Ela quer ver outra pessoa entregue antes dela se entregar. Então, você está sempre medindo as suas atitudes, dependendo do que a outra pessoa está fazendo. Eu vejo pouquíssimas pessoas se entregando. O que eu mais recebo é, Titi, tem um cara falando isso e eu não sei se devo confiar. Como assim? Essa decisão já tinha que ter sido tomada. Não adianta ficar esperando que venha o príncipe encantado pronto num cavalo e diga, agora você não precisa se preocupar, olha que meu passado não tem nada. Bom, somos pessoas normais, todo mundo teve um passado. E na maioria das vezes está rebuscado de outros relacionamentos, cheio de coisa ali no meio. E se você não escolhe confiar na pessoa e não entrega para a pessoa, você nunca vai ter um relacionamento verdadeiro. Porque a outra pessoa sabe que você não está entregando e vira esse ciclo que acaba no fim do relacionamento. No fim das contas, por que os relacionamentos terminam? Desconfiança. Você não acredita no futuro com aquela pessoa, você não acredita na honestidade daquela pessoa, mas você entregou a honestidade? Você foi honesto com aquela pessoa? Então ganha quem dá o primeiro passo. Interessante, cara. Esse lance da honestidade, isso aí, eu acho que tem que ser pré-requisito. Se você perceber o primeiro nível de desonestidade, quando você está conhecendo, até mesmo por mensagem, sem ter aquele contato presencial ainda, eu acredito que já é um motivo para descartar, cara. Porque pensa bem, se a pessoa é capaz de mentir quando está conhecendo você, ainda que seja uma mentira boba, o que ela não será capaz de fazer para, de repente, acobertar um erro que ela teve, ou um momento em que a carne foi fraca, digamos assim. É foda, né? E tipo, que conselho você dá pra mulherada que, por exemplo, tá começando a conhecer o carinha agora, tal, curtindo ele, mas pegou o cara numa mentira boba? Você acha que, até que ponto dá pra relevar essa questão? Você já falou mentira boba alguma vez na sua vida?
Tipo, às vezes perguntar, eu tô bonita, tal. Aí, tipo, pra não ficar... Não, mentira boba de você estar começando um relacionamento, a pessoa vê uma amiga e você dizer, você já pegou aquela amiga? Não peguei não. Você já contou uma mentirinha assim? Uma coisa assim que não fosse afetar? Não, é porque eu acredito que... A maioria das pessoas já contou uma mentirinha. E quando escuta a mentirinha, julga a outra dizendo, é um mentiroso. Mas a pessoa já contou a mentira. Você está no início de um relacionamento, conhecendo uma pessoa, ela ainda não sabe até onde pode ir com você. E você vai julgar essa pessoa por uma mentirinha boba no início? Uma mentirinha boba no início não significa nada. Uma mentirinha boba no final significa tudo. Porque no final você não tem direito de mentir para a pessoa que você está com ela. Aí você já entregou tudo. Mas no início você não sabe quais são os limites. Então sim, releva a mentira no início, mostra para a pessoa que você percebeu que era mentira, demonstra para ela que você passou por cima disso, que você está disposto a conhecer aquela pessoa mais profundamente, que você acredita naquela pessoa, é dar o primeiro passo. Agora, se você me disser, depois de 3 anos de relacionamento, se houve uma mentira boba da pessoa que está do seu lado, isso é um problema muito sério. Aí já não é mais bobeira. Porque aí já acaba rompendo todas as barreiras do bom senso, né, cara? Você não pode confiar em quem dorme com você, em quem que você vai poder confiar? Não? Tipo, a máfia italiana tem muito essa questão, né, de que eles não fazem negócios com outras máfias, aquela coisa toda, se descobre que um dos integrantes lá do outro lado traiu a esposa, porque eles têm o seguinte lema, se a pessoa é capaz de trair quem dorme todos os dias ao seu lado, o que ela é capaz de fazer com o outro que mal conhece são coisas assim, 1000 vezes absurdas, né? Então, eu acho que pelo menos uma coisa de positiva aí nessa questão aí, acho que dá para tirar, né? Valorização da família é algo sempre positivo, né? Você valorizar quem cresceu com você, mora com você, isso é sempre positivo. É uma pena estar atrelado à máfia, a esse tipo de coisa, mas a gente sabe que está, e você colocou muito bem, mas sim, essa fidelidade e lealdade à família vai fazer sempre bem para qualquer pessoa em qualquer relação, inclusive nas relações afetivas. Exatamente. E eu estava refletindo outro dia essa parte aí dos relacionamentos, né, que a gente falou sobre essa durabilidade. Eu penso o seguinte, cara, vamos ver se você compartilha dessa opinião. Eu acho que está descartável, os relacionamentos estão durando pouco em virtude do excesso de opções, né? Que às vezes a gente tem, porque hoje em dia a gente tem uma balada virtual no smartphone chamada Tinder e Instagram, né, que as pessoas acabam se conhecendo por esses meios virtuais e tudo mais, até se relacionando, até virando até casamento, né? Só que aí eu penso o seguinte, acho que quanto mais opções você tem disponível, eu acho que menos você valoriza aquele momento tete-a-tete com o outro, porque você pensa, não, eu vou, tem que atender a minha série de requisitos, se não atender, eu tenho esse tanto de gente que eu dei match aqui na semana passada, que eu posso chamar, que eu posso trocar uma ideia, que eu posso conhecer, que talvez seja até melhor do que essa pessoa que está na minha frente. E, tipo, eu penso isso, da tecnologia, porque antigamente, quando não tinha Instagram, não tinha Tinder, era mais complicado, né, das pessoas terem acesso a tantas pessoas, porque para você conhecer alguém, você tinha que ir na balada, você tinha que sair, tinha que ir para um barzinho, você tinha que estar aberto a conversar com a pessoa, né, que você não conhece para conhecer, aquela coisa toda. E você partilha dessa opinião que talvez a tecnologia tenha facilitado um pouco essa troca excessiva de parceiros? Eu partilho da opinião que se você está num relacionamento e está olhando para o lado e tem um Tinder baixado e tem pessoas que você já se envolveu no seu Instagram, você é um safado. Você não devia estar num relacionamento. É aquilo que eu falei de você não está dando o primeiro passo, não está entregando confiança e está cobrando confiança do outro. Os relacionamentos estão durando pouco, você tem opção? Quem disse que você tem opção? Você está olhando para o lado enquanto tem uma pessoa do outro? Você está chamando isso de opção? Só o fato da pessoa olhar para o lado, ela já está traindo. Só de ter uma opção já é um problema. Então, não existe estar num relacionamento e ter opção. Se existe opção, existe traição. Então, não concordo que os relacionamentos estão acabando por excesso de opção. Estão acabando por falta de caráter. De quem está dizendo que está no relacionamento, mas fica olhando para o lado. Enquanto estiver olhando para o lado, não vai ter relacionamento nenhum que vai durar. E o que dizer de quem pede um tempo e um dia depois já está com o Tinder baixado? Olha, pedir tempo não é terminar o relacionamento. Então, se pedir um tempo e está com o Tinder baixado,
terminou o relacionamento e não está nem aí para a pessoa e está expondo essa pessoa. Agora, se você termina um relacionamento e um dia depois você está com o Tinder baixado, não é um problema, porque você esgotou todas as possibilidades antes de terminar aquele relacionamento, se é que isso aconteceu. Mas pedir um tempo e estar com o Tinder baixado é pura traição, porque você não terminou o relacionamento. A gente vê muito de pessoas terminar o relacionamento porque quando vê que tem alguém interessado, né? É muita safadeza isso. Cara, não era para olhar para o lado. Se você está num relacionamento, você não pode... A pessoa que está interessada em você, ela não pode ter acesso. Se ela teve acesso de demonstrar, ou foi algo muito explícito e deselegante da parte dela... Ou é uma pessoa muito próxima. Ou você abriu a porta. Então, se você está abrindo a porta para uma pessoa dizer que te quer, estando dentro do relacionamento, você já traiu. Você não precisa beijar, transar. Você deixou uma pessoa te cantar, você abriu essa porta, você é um traidor. Quebrou a confiança da pessoa. pessoa, já tá Por traindo. isso, quem está me ouvindo aqui, dependendo das pessoas que você continua seguindo, dependendo das pessoas que você continua interagindo, isso também é traição. Eu não fiquei, mas eu estou comunicando. Ah, mas não vai acontecer nada, mas pode acontecer. Então, se você mantém, é porque você espera, e aí você está olhando para o lado, e aí você está traindo. Cara, o perdão é algo muito bonito porque demonstra que somos humanos, tanto quem está pedindo perdão como quem está aceitando aquele pedido. E assim, até bíblico, independente se é bíblico ou não, é algo bonito. Dentro de um relacionamento saudável, eu acredito que deve ter diálogo, igual você falou. As pessoas elas erram, obviamente, porque são humanas. E aí entra o pedido de perdão em virtude de algum erro. E aí eu queria saber de você, durante essa construção de um relacionamento saudável, até que ponto é tolerável um erro, qual erro que é tolerado e qual que não é, no sentido de alguém poder perdoar e continuar ali naquele relacionamento. Tudo aquilo que você é capaz de perdoar, você deve perdoar. Algumas pessoas tentam passar por cima de coisas que elas não suportam, e aí o relacionamento desmorona. Então, quando a gente fala de perdão, seja uma traição, seja uma mentira, você precisa ser capaz, a pessoa que está perdoando. Porque quando você quer muito perdoar por amor, mas não é capaz, aquilo vai voltar à tona. E vai voltar 10 vezes pior. É como tentar enterrar um demônio vivo, que vai sair dali maior e pior, te machucando muito mais. Não existe um crime, algo terrível, imperdoável dentro de um relacionamento. Existe a sua capacidade de perdoar. E isso muda de pessoa para pessoa. Que bacana, cara. E assim, e a traição? Você acha que pode ser perdoada, que realmente a carne é fraca mesmo? Igual eu já vi muitas pessoas traem e falam, estava além das minhas possibilidades, a carne é fraca, sabe como é que é, né? Tipo, tem isso, cara? A carne é fraca mesmo? Ou tipo, não tem perdão, ponto, acabou? A carne é fraca e é biologicamente testada, né? Algumas pessoas têm mais hormônios sexuais que outras e têm mais tendência a se deixar levar por estímulos sexuais. A questão é, sobre traição, primeiro a gente tem que definir o que é traição. Em alguns relacionamentos abertos, transar com outras pessoas não é traição. Em outros relacionamentos, um oi no WhatsApp para quem não deve é uma puta de uma traição. Então, definindo dentro do seu relacionamento o que é traição, você consegue entender o grau dessa traição, até onde essa pessoa foi contra aquilo que vocês definiram. E aí fica mais fácil decidir se é possível perdoar ou não. Pois é, e aí eu volto naquela questão de novo do diálogo, né? Tudo está girando em torno do diálogo. E as pessoas não conversam, velho. Começa namoro e, tipo, as pessoas que começaram namoro, que eu já perguntei, quais são os seus combinados? Porque eu sou curioso, eu faço perguntas aí para meus amigos, tudo mais, conhecidos, e aí eu sempre questiono, o que vocês combinaram? Aí fala, não, a gente está namorando, ela sabe que namoro é assim assado, e, tipo, eu também sei, e aí fica aquela questão fria, né, cara? Igual você falou, óbvio, tem que ser dito. Se você não demonstra aquilo que você tolera, os seus limites, o relacionamento está fadado ao fracasso, né? Acho que a transparência ela é indispensável aí nessa questão, né? As pessoas não. As pessoas não. Os homens não falam as coisas dentro do relacionamento. Homem não fala de sentimento, homem não se abre dentro do relacionamento. E aí, quando a mulher começa a falar, quer ter profundidade, fala, essa mulher é chata. Toda hora minha mulher quer conversar. As pessoas não. Homem não fala dentro do relacionamento. E depois reclama
quando se depara com situações que a mulher já tinha dito. Então essa culpa aí a gente tem que jogar nas costas desses homens que acham que não pode falar de sentimento, que eu vou parecer feminino dentro do meu relacionamento. Vira homem, fala com a sua mulher, aqui, estou sentindo isso, quero isso com você. Você vai ver seu relacionamento mudar. Você vai ver sua mulher parar de dormir de calça jeans. Da última vez,